Muito bem, agora nós vamos fazer uma micro introdução sobre PHP. E o mais interessante de tudo vai ser o seguinte: quem já tem experiência em alguma linguagem de programação, em SQL e em desenvolvimento web, apesar desta mini e micro introdução em PHP, já será capaz de fazer implementações usando a linguagem PHP. Com isso, a gente vai conseguir demonstrar a versatilidade da linguagem PHP, como a sua codificação é simples e seu código é enxuto. Então vamos lá. Começamos aqui com o exemplo 1, um exemplo de formulário chamando a própria página PHP. É como se fosse uma codificação front-end e back-end no mesmo arquivo. Então essa estrutura contém apenas um arquivo PHP e a passagem de dados via POST. Vamos preencher aqui nosso mega formulário, um formulário totalmente simples, sem nenhuma estilização, não estamos utilizando nenhuma formatação dele. Então vamos lá, meu nome, CPF qualquer, tirar aqui só números, o bairro, a situação, e vou lá cadastrar. Aqui existe uma função PHP que mostra o nome desse arquivo. Ele é codificação form e result.php. Quando eu mandar cadastrar, olha o resultado. Ele chama o mesmo arquivo, codificação form result.php. E aqui ele mostra as informações do formulário são meu nome, o CPF que eu digitei, o bairro, e ele entendeu que o checkbox ali, ele trouxe como valor on. Então agora vamos entender esse código fonte. Vamos aqui. Esse código fonte é o exemplo 1, é uma estrutura muito simples, básica de formatação. Então nós temos aqui o HTML ainda bem antigo, mas ainda funciona. Nós temos aqui o corpo do HTML, temos os headings, é justamente aqueles títulos, é aqui que realmente interessa. Existe um formulário, abre form e fecha form. Esse formulário usa o método post e chama ele mesmo. Ó, ele chama ele mesmo. A formatação dos elementos HTML foram feitos usando tabela. Então nós temos aqui o campo nome, o campo CPF, o campo bairro. Nós fizemos aqui um select option manual, botamos aqui os valores manuais. Temos aqui um campo do tipo checkbox, e nós temos o botão submit com uma variável escondida do tipo formulário submetido com valor igual a 1. Então, quando nós acionamos esse botão cadastrar, ele representa o evento submit para o que o formulário aponta, no caso para o próprio arquivo. Então, subindo no arquivo nós temos. Isso aqui é uma estrutura do PHP. Os dados são passados pelo método post. Foi mostrado agora há pouco, ó. Método post do formulário. Então, como a gente recepciona esses dados? Basta que se coloque exatamente o nome que foi dado ao campo. Então nós temos lá, ó, exatamente aqui, ó, dessa caixa, essa caixa de texto, né, chamamos de nome, CPF, bairro e casado, todos com a letra maiúscula. Se nós colocássemos lá qualquer diferença, letra minúscula, por exemplo, ele não iria receber. Vamos fazer esse exemplo. Bota aqui nome, CPF, tudo com letra minúscula, bairro, casado. Se a gente for reexecutar, vamos executar novamente, ele não trouxe nada. Por quê? Tem que ser exatamente o mesmo nome dado ao formulário, dado no formulário para o campo. Então, isso aqui é uma sintaxe padrão no PHP.
post, entre colchetes, o nome do campo que foi submetido pelo formulário. Para a gente não trabalhar com essa sintaxe aqui meio complicada, a gente cria uma variável para receber o valor que veio do formulário. Então criamos uma variável nome, CPF, bairro, casado, e uma variável que ela não está presente aqui, ó, mas aqui dentro desse formulário existe uma variável escondida, aqui, ó, uma variável escondida chamado formulário submetido, cujo valor é 1. Então, se o formulário for submetido, que ele vai executar essa ação. Se o formulário não for submetido, ele não executa essa ação. Depois que ele executa essa ação, ele simplesmente aborta o programa. E aqui é uma função do PHP que mostra o arquivo que está sendo executado. Então esse arquivo aqui, codificação form result, ele aparece aqui, ó, através dessa função PHP. E agora a gente pode fazer vários testes. Já fizemos o primeiro teste, provando que o nome tem que ser idêntico ao nome do campo lá no formulário. E outra noção muito interessante é sobre a ordem de execução das instruções desse arquivo. Aparentemente, temos a ideia que primeiro é executado o HTML para depois ser executado o PHP. Porque afinal de contas aqui não aparece nada ainda de PHP. Mas o que de fato acontece é que primeiramente esse trecho PHP ele é executado no servidor. Perceba que o código PHP tem essa sintaxe. Você abre um colchete. Colchete não, é um menor que, interrogação, interrogação, maior que. Então todo código PHP fica entre essa sintaxe. Então, como eu estava dizendo, a primeira parte que é executada desse arquivo são as codificações PHP, para depois executar o HTML. O HTML, na verdade, ele vai ser renderizado, ele vai ser executado a partir do navegador, do browser do cliente. Mas aí fica a dúvida, por que então que não apareceu aqui o PHP? Ele só aparece no segundo momento. Olha só aparece no segundo momento. E por que o formulário desapareceu? Então vamos lá. A resposta para isso é muito simples. Porque ele, na verdade, ele executa sim isso aqui no primeiro momento. Só que quando a gente carrega o formulário, esse valor formulário submetido, ele não é igual a 1. Como é que a gente prova isso? A gente pode executar aqui uma função imprimir, echo, né? Imprimir essa variável form submetido, form submetido. O que acontece se a gente agora atualizar? Não apareceu nada, porque realmente não tem valor nessa variável. Então, mas vamos fazer o seguinte, vamos botar antes um rótulo nele, para dizer aqui vai o valor original da variável. Então, eu botei uma string, ponto significa concatenação, concatenado com o valor da variável. Então vamos lá, quando a gente executa esse arquivo, então aqui, ó, aqui vai o valor original da string, o valor original da variável. Então, nesse primeiro momento, ele não tem nada, mas isso prova que de fato ele primeiro executa as linhas PHP para depois executar o HTML. E por que ele não executou essas ações? Porque ele não atendeu essa condição. Isso não quer dizer que o PHP não foi executado. Ele foi executado, só que não tinha nenhuma ação para mostrar na tela. Então dá a impressão, nesse caso, que a execução primeiro era do formulário, mas não. A execução primeiro vem do PHP. Entendido essa parte?